malungas e malungos do meu coração. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Augusto Azevedo, com mais um episódio do podcast Memória Resetada. O Memória Resetada é o melhor podcast do quarteirão aqui de casa. E hoje daremos continuidade no que estamos chamando de a história da galera da Pindaíba, tratando sobre a Pindaíba número 3 e tudo que envolveu, ou parte do que envolveu, a edição e o lançamento, ou os lançamentos dessa revista, dessa terceira Pindaíba. Falar da Pindaíba número 3 pressupõe falar de algo que é salutar não deixar que o tempo faça poeira. No caso, espaços culturais que se propõem ir além de bar. No caso, o Espaço Casa, na rua Adolfo Webster, administrado pela Dalice Brito, cumpriu uma missão estrutural para a Pindaíba 3 ser desenrolada. Era uma casa convencional do Benfica, estreita, um pouco estreita, mas com um comprimento interessante. E lá eram organizados eventos como sarais, apresentação de performances, lançamentos literários. E foi no Espaço Casa que a Pindaíba 3 começou a acontecer. E o Espaço Casa era um trabalho, era uma iniciativa não só da Dalice, mas de muitas pessoas que convergiam, que acreditavam e que apostavam naquela iniciativa, né? Então, a presença, por exemplo, da atriz Eugênia Siebra, atriz e artista visual, tal como a presença do André Dias, marcaram aquele espaço. Muitas outras pessoas, né, muitas outras entidades artísticas brotaram, ou melhor, espalharam sua rama cultural pelo Espaço Casa, que foi um ato também de resistência, né? A partir ou junto com o Espaço Casa, né, acredito que até antes da fundação do Espaço Casa, a Dalice ela já vinha se aproximando de uma maneira bem dedicada aos eventos, ao que permeava, ao que soltava, ao que reunia a dita galera da Pindaíba. E isso foi fundamental porque a introdução da Dalice traz uma noção de produção cultural um pouco diferente da que a gente se apegava, que a gente dava continuidade. A gente aprendeu muita coisa juntos, né? E juntas, em relação à Pindaíba número 1 e a Pindaíba número 2 e o universo de fitas que rolaram, né, entre essas revistas e até mesmo antes dessas revistas. Mas a introdução da Alice coincide em que geral da Pindaíba já era bem maduro, né? Todo mundo já estava se encaminhando para as suas idades pós-30. E nesse caso, fortalecia o espírito de espontaneidade e, ao mesmo tempo, de unidade, que sempre foi uma espécie de marca da galera da Pindaíba. Nós fizemos várias reuniões
assim como a experiência da Pindaíba 2 com as reuniões na Casa da Marechal, nós fizemos várias experiências na casa da Adolfo Webster, né? No caso, o Espaço Casa. Várias reuniões para definir o que a gente fazia, o que a gente não deveria fazer. Numa dessas reuniões, em um sábado, a gente decidiu colocar uma homenagem ao Marcelo Bittencourt em uma das contracapas, e isso foi muito... era o mínimo que a gente poderia fazer por ele, né? E a gente começa a se jogar na ideia de ir além do convencional, no sentido de pensar numa nova textura, um outro tipo de capa. Uma Pindaíba que está entre as primeiras, né, as duas primeiras e no caso 2025, até então, as duas últimas, né, assim, a quarta e a quinta, a gente pode verificar ali um trabalho gráfico que vai acarretar na Pindaíba 4 e 5, como se fosse uma linha progressiva do trabalho que o André Dias vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, desses muitos anos, né, e ali já apontava isso, né, um trabalho muitas vezes fortalecido pela minha amiga, minha querida irmã Alexandra Bittemiller, e meu mano velho Cláudio Bittemiller, né, assim, e é uma Pindaíba que eu acho bem diferente por estar nessa espécie de intermédio de desenvolvimento gráfico, do que a gente aponta não como um padrão, mas também como uma identidade, para além de estilos também. E a gente mantém a ideia de convidar muita gente para publicar com a gente, né? O preço do papel impresso, papel da impressão, enfim, né? Vocês estão me entendendo. Estava inflacionado como nunca, assim como nunca mais parou de inflacionar, infelizmente. E isso exigiu muito da criatividade da gente para ver como é que a gente desenrolava a publicação, já que a edição a gente conseguia dar conta, sem sempre manter o esquema do cheque pré-datado mágico, né? E audacioso, corajoso. Então, a Pindaíba número 3, ela estava ali sendo deliciada, né, pelas autoras, pelos autores, através das prévias que a gente obtinha, e a gente pensou, ou melhor, a gente se tocou da necessidade da gente fazer um lançamento que cobrisse os gastos da revista, e então aquele esquema utópico que muitas vezes, ou eu diria na maioria das vezes, dá certo, né? De meter as caras e tentar um pouco da sorte. Assim como a Dalice marcou presença, é bom que se diga que a Áurea, minha mana, Áurea Rafael, que já havia intensificado a participação a partir da Pindaíba 2 e nos eventos que permeavam, né, que estavam ali em volta dessa revista, o companheiro dela, né, o meu mano, João Lima, né, o nosso querido João Vitamina, tá ali também participando de uma maneira muito dedicada, muito séria em relação ao lançamento, ou acontecimento da Pindaíba número 3, né, melhor dizendo, tal como o Cláudio Matheus, né, famoso Bié, colaborando de uma maneira, do jeito artístico, em essência, a qual ele
vive e trabalha. A gente convidou também de antemão, eu lembro que foi uma das iniciativas assim primordiais quando a gente começou a pensar no lançamento da revista, sem nem imaginar onde a gente ia lançar, pensando que o espaço de casa não comportaria e nem daria certo para o que a gente queria, né? Fazer um caixa para pagar a gráfica, né? E a gente convidou a Eugênia Seabra para apresentar o que ela quisesse, né? Assim, tipo, o espaço dela, né? Faz o que quer. Convidamos também o Chicão Oliveira, né? O meu mestre Chicão, né? Que compareceu, assim como a Macaca, né? Que de uma maneira muito carinhosa e sempre com a disposição a mil, chegou junto para realizar a performance. E a gente depois foi pensar, ou já vinha pensando, né? Depois teve que definir como é que seria o esquema do som, que antes de qualquer coisa a gente sabia que seria o ponto da virada, né? As pessoas iriam comparecer no lançamento da Pindaíba número 3, né? Também por conta das bandas, né? Então a gente, sendo bem direto, a gente resolveu usar a nossa influência, né? A nossa proximidade, nossa amizade, acima de tudo, com, eu diria que na época, e perdura até hoje, né? Através de influências, consequências, né? Com o que havia de muito qualificado na cena musical cearense, underground, né? Assim, em geral, posso dizer. Então a gente tinha essa, esse combustível, né? Assim, ou na verdade essa carta na manga para a gente desenrolar como é que a gente ia fazer essa festa, né? Resolver como é que a gente faria isso. É bom salientar que eu não diria o texto principal, mas o texto de destaque da Pindaíba número 3 está relacionado ao cidadão do mundo, né? E um espaço primordial para a galera desenvolver trabalhos artísticos, eu não diria nem fora do eixo, mas de qualquer maneira. E foi uma Pindaíba muito pensada no sentido de trazer, gerar uma atmosfera do que a gente realmente, além de pagar as contas, mas que a gente gostasse de fazer espontaneamente. Assim, isso eu posso jurar, sério mesmo, muito sério. A gente trouxe, a gente estava trazendo, né, ainda na definição de espaço, tendo uma ideia do espaço que seria o grande espaço para lançar a Pindaíba número 3, que eu digo logo, para mim é a melhor festa até então, para quase todas, mas essa maravilhosa. Foi realmente. Foi tudo. A gente começou a trazer aspectos nostálgicos, né? Inclusive que salientam até hoje a nossa relação, né? Não somos apenas um coletivo artístico literário, somos amigas e amigos, né? E quem se dispõe, quem se atreve a publicar com a gente, está sendo convidada ou convidado a, a ser amigo da gente também, né? A se aproximar da gente também. Então a gente foi trazendo desde a elaboração dos cartazes, né? Muito influenciado pela história do Cidadão do Mundo, não temos dúvida. A gente começou a trazer um aspecto nostálgico de calorada dos anos 90, né?
mas não teve gelo seco, ainda bem. Não tivemos orçamento para isso. E a gente teve a glória, as coisas que acontecem uma vez na vida, de conseguir um espaço maravilhoso. Que, infelizmente, há tempos que está desativado, pelo que eu recordo. É a festa da Pindaíba número 3, o lançamento da Pindaíba número 3, ela é o que encerra o espaço de uma maneira geral, que era o antigo espaço do Teatro Bar Chicanismo. Mas antes de falar do Teatro Bar Chicanismo, a gente só conseguiu esse espaço, né, de maneira gratuita, para a gente usar durante praticamente uma noite inteira, né, pensando no pós-festa, através de uma família, a família de proprietários desse imóvel, desse espaço, através da minha querida e saudosa professora Rosa da Fonseca, militante anticapitalista, feminista e que, no meu modo de entender, pegando esse termo militância, é uma figura fora de série. Né? E uma pessoa extraordinariamente boa, do coração maravilhoso, acolhedora, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu ainda era adolescente, e a vida algumas vezes me fez precisar dela, e ela sempre esteve presente. E lembrar que a melhor festa da Pindaíba, né, para mim, né, na minha opinião, foi realizada do jeito que foi realizada por conta do intermédio da Rosa, faz meu coração ficar... Ai, saudades. Então a Rosa consegue esse espaço para a gente. Né? O Crítica Radical, o grupo a qual ela funda e se coloca como alternativa, né, perto do que a lógica aponta, né, no sentido da lógica de bloco histórico saturada. Crítica Radical, através da Rosa, tinha realizado alguns eventos no Teatro Bar Chicanismo. Né? E quando a Rosa Fonseca, né, assim, para quem não nos conhece pessoalmente ou ainda não se ligou, a Rosa ela era tia em primeiro grau do Manuel Carlos Fonseca, né? Filho da dona Fátima Fonseca, irmã da Rosa. Então, dona Fátima também não se encontra com nós, já partiu para outro plano, mas onde ela estiver, ela está protegendo a gente, enchendo a gente de graça, porque, tal como a Rosa, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Possível pensar em afeto sem lembrar da dona Fatinha, sendo sempre presente. Através da Rosa, né, a gente consegue esse espaço, que era um espaço que precisava de um pouco de força, né? Estava bem sujo por conta do tempo, que não era utilizado, e tinha para o que a gente queria, precisava, a gente tinha que investir, né, em grana, um pouco de grana, e mais trabalho do que grana. Então a gente marcou alguns dias, né, assim, eu lembro que foram alguns sábados, 2 ou 3 sábados, acredito que 2 sábados, e próximo da festa foram 3 tardes, assim, mutirão mesmo, tudo que é pindaibeiro e pindaibeiro, ajudando da maneira que podia, e o espaço foi ficando bonito, foi ficando lindo, foi ficando maravilhoso. E essa porra toda aconteceu, galera, em 2013, né? Então, antes de junho ou chegando lá.
para mim, foi um ano muito intenso. Nada de confuso, tudo previsto, mas muito intenso. Né? Eu trabalhava na época como educador social, na então CETRA, que o desenvolvimento da sigla me foge agora, mas acredito que era a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Eu digo isso porque antes, né, poucos meses antes, né, ela, na gestão ainda da prefeita Luziane Lins, ela se chamava SEMAS, né, que era a Secretaria Municipal de Assistência Social, que tinha sido, né, um grande avanço para muito além da categoria do serviço social, que, né, não eu, apenas eu, né, mas todos nós devemos muito respeito, né, mas para a cidade de Fortaleza, sobretudo para famílias em situação de vulnerabilidade ou então situação de miséria mesmo, né? E a transição, eu era um funcionário terceirizado, ela lascou uma galera porque as firmas de terceirização afirmavam que não tinha caixa para pagar a gente em dias, aí quando dava o quinto dia, o sexto dia útil, ninguém tinha mais, não era só condições de trabalho, né? Era moral para ir trabalhar da maneira que a gente estava sendo tratado. E a gente, na época, fazia algumas reuniões no centro. Eu acho que a gente ainda pode chamar de Bosque de Letras, né? Do curso de Letras da Universidade Federal. Até botarem a gente para correr, né? Em uma reunião menos movimentada, enfim, né? Mas antes disso de acontecer, é, tiveram alguns encontros, né? Algumas reuniões dos profissionais da então CETRA, né, antiga SEMAS, né, para decidir o nosso futuro trabalhista, porque a gente estava completamente abandonado e aquele baile institucional legal, infelizmente, que a gente recebe, né? Aí as coisas só foram mudar quando a gente faz um ato, né, na porta da primeira sede da Cetra, né? Antes dela se dirigir a Parangaba, né? Inclusive com a presença, né? Da CUT, Biapino lá fazendo uso da palavra, assim como nós, né? Estávamos ali no meio do rabo de foguete, usando a boa e velha Kombi de alto-falante da CUT. Né? Então, assim, para mim, produzir, me envolver com a edição, e principalmente com a publicação da revista Pindaíba, apontava luz quando eu estava ali em meio a muita treva, muita escuridão, sabe? Só sabe quem passa essas fitas, né? Tem gente que precisa trabalhar para almoçar e jantar, infelizmente fica refém dessas situações. E a Pindaíba, o lançamento da Pindaíba número 3, como ele vinha se desenhando, se apresentava como uma boa perspectiva de me entender, né, para além dos meus boletins de ocorrências trabalhistas. E na festa a gente firmou que tinha que ter a sangria. Eu acho que essa tradição começa na 2, né? Feita através de mistura de vinho, cachaça e frutas, maçãs, uva, na ideia de distribuir gratuitamente até acabar, né? Que também não é. Lembrei da lenda da torneira de cerveja na fábrica da Antártica. Enfim, voltando. Um pote cheio de birita dando pra galera, né? E
meio que em contradição ao que a gente tinha ali para garantir o pagamento da estrutura, né, o aluguel de som. A gente chamou o Dante mais uma vez, né, que tinha participado, que tinha é, feito o som, né, que a gente tinha alugado a aparelhagem de som no lançamento da primeira Pindaíba em 2003. Em 2013 ele compareceu com o som e a gente encheu, as meninas encheram um pote, não nem vai chamar de quartinha, aquela marmota de birita da sangria lá, que eu nunca sei como é que elas fizeram, como é que elas inventaram essa arrumação e barra lá para os elementos, enquanto a gente ficava vendendo cerveja, né, e cachaça, né, dose de rapariga. Quem ficou no bar primeiramente foi meu saudoso mano, Carlos Jorge e o nosso mano, Claudio Bitemir e tal, né? A Aura ficou desenrolando essa sangria dela lá e tal. Pra filas e filas pra tomar aquela porra, enfim, deve ser bom, né? Eu nunca me atrevi, eu nunca me astrevi. A gente vendia lá, viritinha e cervejinha, né? Tudo contadinho para pagar estruturas, conservadores, que a gente conseguiu através do aluguel mais barato da cidade, através do meu mano Carlos Wagner, né? O famoso Verduron. E a gente foi muito feliz no sentido de além da revista, mais uma vez, né, repetir a ideia de agregar pessoas, né, de chamar todo mundo, assim, né, quer participar e tal, sem papo de censura, né, assim. A qualidade gráfica sendo muito ressaltada, né, assim, nos deixou numa condição muito à vontade para fazer uma festa de lançamento, assim, rocheda. Foi um momento diferenciado, porque isso tem tudo a ver com a porra do ano de 2013, né? Que eu, particularmente, tenho uma leitura muito na contramão de qualquer censo aí que se apresenta, né? Mas o Facebook, né? Mais do que qualquer outra rede social, ele está numa ascensão, ele está numa evidência que, inclusive, foi bastante impulsionador, né? O Facebook, né? Dos atos iniciais, depois do que se prolongou e depois do que perdeu completamente o viés, né, em relação às manifestações de 2013. Então, a gente lança a Pindaíba antes disso, em Fortaleza, nas ideias, né, de se escorar no Facebook para atingir o maior número de pessoas que a gente pudesse, e deu super certo, né? Na época a gente criava aqueles eventos, não tinha limitação de convidados, né? O administrador convidava a lista dele inteira de contatos. Foi exatamente o que eu fiz, foi exatamente o que todo mundo fez, que estava mais nas instigas não, né? Nas obrigação de fazer o trabalho na internet, né? No caso, praticamente todo mundo envolvido com a, a edição e a publicação da revista. Então, a divulgação nas redes, ela possibilitou que o evento fosse graúdo, a galera. A gente não contou bilheteria, mas uma galera, muita gente, muita gente, muita gente. Fazia volume na porta, pegava as figuras mais conhecidas, né? Tipo o Carlos Jorge, eu, botava lá pra dentro, para os primos não ficar querendo entrar de graça, né? E na frente a galera mais mente fria para ficar vendendo os ingressos, né? A gente estabeleceu o seguinte que vira tradição, o método de trabalho de lançamento da revista Pindaíba, né? A gente começou a dar um abatimento para quem comprava a revista. No caso, quem comprava a revista tinha uma entrada gratuita na festa. Quem não ia pagar uns 5 mil reais na época.
Mas quem comprava a revista ganhava um ingresso. Então, algumas pessoas compraram a revista e não puderam ir, deram os seus ingressos para outras pessoas. Isso foi também assim muito importante para o evento ser lotado e ficou mais linda. Ai, vou dizer que eu tenho pena de quem não foi, porque. Mas é quase por aí. E a nossa carta na manga eram as bandas, né? E reforçando que a gente, né, tava ali com o recheio de muita coisa boa que essa cidade sempre oferta, né? Sempre tem, né? E aí a gente começou convidando as bandas achando que alguns não iam topar. E a galera, não, topa. E aí você não tinha como mais desconvidar. Então a gente, prestes a começar a fazer a publicação na internet, através de panfletos, a gente começa a pensar, né, no que a gente tinha lutado tanto, ou dado a sorte, tinha virado um problema, né? Então a gente teve que ter habilidade para reunir as bandas e reduzir o tempo de cada apresentação sem contrariar, sem ser chato, né? Sem ser abusivo, que é muito comum em produções, né? Inclusive independentes, a gente muitas vezes perder a noção de, eu não diria cuidado, né? Mas de produção mínima com quem vai se apresentar, né? No caso, galera que vai apresentar performances, e as bandas, né? Assim, então não é difícil, né? Rolar uma espécie de, eu não diria negligência, mas talvez um descuidado com quem não tem assim tanto renome, né? Independente da gente estar ali com a festa lotada, muito por conta das bandas que eu vou falar agora, né? A gente sempre procura dar uma atenção legal para essa galera, assim, né? Do jeito que a gente gosta de ser tratado quando a gente é convidado para qualquer coisa. E as bandas, galera, eram simplesmente renegados. Jonathan Dahl e os Garotos Solventes, Explorados. Para quem não se liga, Explorados é a primeira banda punk em relação aos meus registros. Sou doido que isso seja uma, um mote para discussão, mas pelo que eu levanto, o Explorados é a banda punk mais antiga da cidade de Fortaleza. E a gente está falando de uma cidade que tem muita tradição punk. Então, Renegados, uma banda assim primordial, uma banda assim que está aí há décadas e décadas marcando presença e, para além disso, né, nos presenteando, nos mimando com um som diferenciado e ao mesmo tempo rock and roll clássico, né? Banda ótima. E assim como as outras bandas, sempre muito abertos e receptivos para escutar proposta de participação em eventos, sabe? Então, os Renegados, eles toparam e vão participar, e a galera acaba ajudando a produzir também, né? Jonathan Dahl e os Garotos Solventes. Hoje a gente vai lembrar mais da fase do Jonathan Dahl solo, né? Só que o Jonathan Dahl, né, ele é vocalista clássico de uma banda clássica da cena alternativa aqui da cidade de Fortaleza, que era a Cobaia, né? O primeiro show que eu vou da Cobaia foi numa calorada do Justino de Serpa. Galera, um tempo aí a gente fazia umas caloradas em ensino secundarista, outros tempos, né? Hoje isso nem pensar, infelizmente, né? A primeira vez que eu vi uma apresentação da Cobaia, né, foi numa calorada do Justino de Serpa em fevereiro de 98. Então, em 2013, o John, sobretudo pra galera mais coroa, que nem eu, né? Assim, na época eu já não era uma criança, em 2013, a gente ainda relacionava
muito o Jonathan Cobaia, devido à importância, à relevância que até hoje a Cobaia tem, né, na cidade de Fortaleza, e tal como o Jonathan, né, assim, um artista foda. Então, além dos Renegados, do Jonathan Doyle, dos Garotos Solventes, dos Explorados, a gente teve a participação da Jen Wake, né? A banda que a gente tem uma relação muito bacana por conta do George, né? O George, George ilustrou meus trabalhos, a minha trilogia de contos da Pinda número 2 e até hoje é um parceirão em relação a ilustrações, né? Assim, talvez seja o artista visual que eu mais trabalhei, juntando tudo, muito por conta da Pindaíba também, é o George, né? Então o George ele acaba participando também como ilustrador da Pindaíba número 3, né? Já que ele tinha feito isso na Pindaíba número 2, perdão. E ele ainda se apresenta, né, com a Janeway na banda dele na época. Aí a gente também chamou o nosso mano, né, nosso parceirão, Zé Rodrigues, né, assim. Zé Rodrigues, assim, a gente queria na época que fosse a Água de Quartinha. Não lembro porquê. Talvez tenha sido uma sugestão mesmo do Zé, de não, mano, deixa eu levar a banda 1. E a gente, você que manda, meu patrão. Você que decide as coisas aqui. Foi massa, né? O Zé é um cara que começa a falar, não para, né? Antes é meu chapa, meu mano. O Zé é um músico foda, galera. Músico foda, né? É outro elemento também que eu conheço há muito tempo. Tenho o privilégio de acompanhar o trabalho musical dele, o trabalho artístico dele há bastante tempo. Inclusive, trabalhei com ele na FUNCI há muito tempo atrás. E para fechar o set de bandas, a gente teve também a participação do Oco do Mundo, né? O bando Oco do Mundo, um dos projetos musicais, né? Dos grupos musicais, né? Como eles mesmos se intitulam, como um bando musical. Caralho, eu acho uma das melhores expressões musicais que eu conheço, que eu já tive acesso. Né? Não falo só aqui de Fortaleza, não, falo no geral. Inclusive, tem um álbum que eu acho divino, que eu acho muito, muito, muito bom. E não tinha como uma festa errada com isso tudo aqui, né? Não tinha como. Então, a nossa. Inclusive, para parte daí teve essa sacação, né? Que o bagulho só teria sucesso se a gente investisse na participação das bandas. Mantendo a nossa linha, né, de convidar, a gente nunca chegou a remunerar, a dividir bilheteria com essas bandas. É bom que se diga isso, galera, para a gente entender que trabalhar com música é um negócio maluco, né? Assim, a galera vai lá na, na boa mesmo, assim, na disposição, e quando na verdade tem que ser valorizado economicamente também. O máximo que a gente conseguia fazer era dar uma ajuda para a galera se locomover, né? Então, assim, a festa foi a melhor festa de todas, porque teve as melhores bandas de todas, e eu tô falando de um evento que sempre congregou muita música boa, né? Poetas, poetas assim, sei não, mas músicos, tiração de onda, excelentes poetas. Tirando eu, excelentes poetas. A gente teve a oportunidade de lançar a Pindaíba 3 na cidade de Natal, no Beco da Lama, né? Um reduto. Não sei se eles vão queimar ruim quando escutarem isso, mas um antro poético,
artístico, literário, totalmente distinto do que eu já tinha conhecido na minha vida, que fica no centro da cidade de Natal. A gente a gente se jogou até Natal por conta da nossa mana, né? Que tá desde a fundação de tudo. E se não fosse ela também não tinha nada, porque Pindaíba é esse papo, né? Se tirar uma peça, o negócio desmonta. Que é a Celina Muniz, professora Celina Muniz, né? Que tem, de todos nós, né? A Pindaíba é a pessoa que tem a produção mais extensa, né? Publicada, com certeza, é a Celina. E a professora Celina, ela produziu o lançamento da Pindaíba número 3, né? A gente conseguiu que o André Dias fosse dar uma força lá para ela. E foi uma Pindaíba também com a presença do Favos, né? Que é um artista gráfico dos mais geniais que eu já cheguei a ter o prazer de me aproximar. E com um público muito bacana, né? Que já era habituado em andar, frequentar, de curtir esse pico da cidade de Natal. Com o BAC, o proprietário cedeu para a gente, cedeu a parte, né? Assim, fez uma espécie de convênio com a gente para a gente poder lançar a revista e tal, e ofertar alguma coisa para a galera comer. E a gente lançou essa revista e foi muito maluco isso aí, porque a gente saiu daqui, Manuel Carlos Jorge e eu. E era junho de 2013. No meio do caminho a gente parou numa churrascaria de beira de BR, né? Saindo de Fortaleza, acho que era Tibau, tenho a impressão que era Tibau. Saindo de Fortaleza rumo a Natal. Acho que, quase certeza que era Tibau, não acredito que já fosse Mossoró, não. Um local bem simples, né? 3 pessoas simples. A gente foi comer e tal, assim. E na televisão tava passando as primeiras manifestações, ou a primeira, né? Em São Paulo. Eu lembro que o pessoal que trabalhava na churrascaria tava olhando assim, tava meio que reproduzindo o pensamento direitista, né? De bala desses vagabundos e tal. E a gente foi, lançou a revista. Quando a gente volta, a gente come lá de novo, que era uma comida muito boa. E a gente percebe que o comportamento da galera diante das manifestações, né, que estavam truando na televisão, sensacionalismo também exacerbado por conta da imprensa brasileira, que é, né, é desse jeito aí que a gente conhece, infelizmente, né, e aqui nem a inchar, né, falando na imprensa abastada, tá? Falando da galera independente, não é adianta tentar se queimar, não, que isso é besteira. E a posição das pessoas parecia estar mais balançada, né? Devido à proporção das manifestações, né? Que quando a gente chega em Fortaleza, a gente corre, né? A gente foi e voltou e a gente foi para um blitz ali, em Mossoró e baixaria, mochila esvaziada, colchonete, barraca, e de volta foi essa marmota. E por conta desse baculejo aí, na volta, a gente não conseguiu chegar a tempo do que foi a primeira manifestação em 2013, em junho de 2013, na cidade de Fortaleza, né? Manifestação que saiu da UFC e, se não me engano, foi até, saiu do CH1, da Universidade Federal, e se não me engano foi até o Marina. Vou me despedindo por aqui, ficou um pouco longo, mas é isso mesmo. A melhor festa vai ter que ser também o melhor áudio. É a Pindaíba, é a festa de lançamento da Pindaíba em que eu
comprometo meu coração de uma maneira definitiva. E não vou entrar em detalhes, que é para ver se, pelo menos essa porra, gera engajamento aí. Se manifestem em relação à curiosidade de vocês. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Ficamos aí atentos e atentas para o próximo episódio, né? No caso, o lançamento da Pindaíba número 4. Nem me fale em coração. E o Memória Resetada vai ficando por aqui. Beijos!